Fala pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso aí ajuda bastante, né, o nosso conteúdo. E fica até o final porque o assunto que eu vou falar aqui hoje pode melhorar bastante os resultados de vocês dentro do mercado financeiro, né? Mais especificamente no day trade, né? Que é uma das coisas que a gente mais fala aqui no canal, tá? Se você quer me acompanhar no Instagram, acompanhar ali os meus trades, né, as minhas operações, alguns ensinamentos também, link na descrição. E se você quer se tornar meu aluno, né, aprender diretamente comigo, participar do meu treinamento, se você gosta, né, desse conteúdo gratuito aqui, tem um conteúdo muito mais elaborado, embasado, né, e denso que você pode ter acesso. É só clicar aí na descrição que você recebe maiores informações. O que nós vamos falar hoje, pessoal, é sobre a importância dos gatilhos, tá, numa tomada de posição, tá? Na minha opinião, o gatilho é uma das coisas mais importantes, tá, para se abrir uma operação. Porque eu disse uma das coisas, né, e não a coisa mais importante. Porque se você generalizar tudo dentro do day trade, você não vai ter resultado. Entenda, eu já falei isso aqui, vou repetir. O day trade, principalmente, pessoal, é um quebra-cabeça, tá? Nós vamos unindo peças. Você tem uma peça que vai se encaixar, aí outra menorzinha, depois tem outra maior, e elas vão o quê? Se encaixando até nós formarmos, né, o nosso, digamos assim, o nosso operacional, né? Eu hoje trabalho com leitura, né? Eu não tenho nenhuma estratégia, um setup, nada disso. E o gatilho ele é de suma importância. Por quê? Porque ele é o último checklist, vamos dizer assim, que eu faço antes de entrar numa operação, tá? Eu já cheguei a abordar algumas coisas em outras aulas de pessoas, às vezes, me perguntando. A pessoa, às vezes, ela tinha uma resistência aqui, ela tinha um suporte aqui, e aí o preço estava caindo, ela pregoava uma ordem de compra aqui, né? E aí, às vezes, o preço batia ali, né? Voltava e a pessoa, né, ficava feliz da vida. Só que assim, pessoal, o gatilho, ele vem mais como uma forma de proteção, tá? Eu vou passar a minha analogia para vocês, né? E o meu racional por trás do gatilho. Primeiro vamos entender, né? O que é um gatilho, Arthur? Já tem vídeo aqui no canal, tá? Falando sobre, assim, a parte teórica de gatilho. É só você digitar aí nos meus vídeos, gatilho, que você vai ver alguns vídeos falando. Mas, pessoal, resumidamente, o gatilho, ele é um candle que ele te mostra briga, rejeição, interesse, o principal. Por que isso é tão fundamental? Porque se nós estamos, por exemplo, nos aproximando de uma zona de resistência, se o mercado chega nessa zona de resistência tranquilamente, né, sem esboçar nenhuma rejeição, né, nenhum, digamos assim, interesse, né, nesse ponto, muito provavelmente o mercado ele vai romper essa região. E o gatilho, ele justamente vem para mostrar para a gente, né, se nessa região aqui há interesse, se tem pessoas realmente interessadas nesse patamar de preço. Porque muitas vezes a gente percebe, muitas vezes, né, acontece, muitas outras não, por isso que a gente tem que saber analisar. Muitas vezes o mercado, ele chega próximo de determinadas regiões e a gente começa a ver candles com sombra, né? Barras que começam a demonstrar mais pavio, né? Que anteriormente às vezes não. O preço ele vem assim, ó, mais forte, até chegar numa determinada região e a gente começar a ver esse tipo de candle. Esse tipo de candle, ele tem que ser um alerta para você. Por quê? Você tem que ter a leitura de que ali naquela região que ele está, né, trabalhando, tem sim um interesse. Só que você tem que entender, tá? Se eu estou numa resistência, qual é o interesse que eu quero observar? Interesse vendedor, tá? Então isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes o mercado ele chega nessa região aqui e aí às vezes ele começa até a segurar, né? De certa forma, mostrar uns candlezinhos pequenos aqui, ó, né? E a pessoa pensa, pô, ele está segurando aqui, então ele vai cair. Só que não tem rejeição vendedora, você não vê sombra superior aqui brigando. Vou dar um exemplo para vocês, né, de uma possibilidade de trade que aconteceu hoje no mini índice. Eu não peguei, tá? Eu fiz essa leitura na sala ao vivo, tá? Mas eu não peguei o trade, eu vou explicar para vocês o motivo, porém vocês vão entender, né, um pouco mais do que eu tô falando. Percebam o seguinte, o mercado, olha para vocês verem. Nós tínhamos essa resistência aqui, perfeito, era a máxima do dia, né?
E só para vocês verem, né, como o preço ele vem chegando próximo de uma região e se ele não esboça interesse, muito provavelmente ele vai romper aquela região. Percebam que o mercado ele vem forte, ó, sem esboçar nenhum interesse, ele chega na região e literalmente rasga ela e a gente vê ó, o mercado trabalhando acima dessa região. Então tá o primeiro ponto, se a pessoa, por exemplo, ela está cogitando uma venda, que inclusive era possível sim, né, eu estava até falando com a galera lá da sala, que se o mercado buscasse essa região aqui, ele poderia voltar a cair, só que tudo depende do quê? Depende de aguardar o mercado trabalhar nessa região. Né? O gatilho ele é muito importante por isso. E aí a gente vê, por exemplo, que no 16, olha a agressividade, que ele vem bater nessa região de topo aqui e rompe ela. Algo a ser feito? Não. Os compradores estão dominando. Por que eu iria querer vender aqui se eu estou vendo que o mercado está querendo romper? E aí que está o problema, às vezes, da pessoa querer apregoar uma ordem aqui, né? Eu não acho interessante nem um pouco. Só que mais à frente percebam. Olha o que o mercado faz, pessoal. O mercado ele marca topo aqui de novo, tá? A gente estava lá na sala. Ele marca o topo, corrige, tá? Então nós sabemos que aqui, ó, nós temos o que? Uma região de resistência. Vou apagar essas linhas aqui para ficar mais fácil de ser identificado. Então aqui nessa caixinha preta nós temos um topo, correto? Muito fácil de identificar, ó. O mercado marcou o topo, tá? E aí, pessoal, o que nós temos que entender? Pô, será que o mercado vai romper esse topo? Será que o mercado vai bater nele e cair? E aí, aonde os gatilhos eles são tão fundamentais. Perceba quando o mercado ele começa a agredir o topo. A princípio, né, ele somente agride o topo, ainda não esboça nada, né? E aí a gente começa a perceber agora uma entrada de pressão vendedora. O mercado começando a mostrar pavio, começando a diminuir a amplitude de candle, até que nós temos um candle bem interessante aqui, ó. O que esse candle me mostra? Esse candle aqui é um dos melhores candles vendedores que tem. Ele poderia ter deixado menos corpo, né? Porém ele me mostra uma informação importante. Rejeição superior, ele tenta romper a máxima do dia e não consegue, fecha abaixo do topo. Nesse momento, nós estávamos na sala, né? E eu falei que aqui nós estávamos né, diante de uma falha de estrutura, tá? Se eu estou diante de uma falha de estrutura, o que acontece? O mercado ele marca topo, ele corrige. Se ele volta para testar esse topo, ele tem que romper. Como que eu estou percebendo que ele não está conseguindo romper? É agora que o gatilho ele é fundamental. Por isso que eu falo para vocês que entender né, sobre gatilho ajuda demais nos trades. Por quê? Porque o gatilho ele é como se fosse aquela confirmação final que você precisa né, encaixar dentro do seu contexto para você tomar um trade. E aí a gente percebe que o mercado ele não está conseguindo renovar a máxima. Se ele não está conseguindo renovar a máxima, ele pode falhar este topo aqui. Só que por que eu não tomei esse trade? Não vem nem muito ao caso né, sobre o assunto, mas eu já vou explicar para vocês. Porque logo aqui abaixo nós tínhamos um ponto de parada, que era o topo anterior. Por quê? Quebra micro não quer dizer que o mercado vai reverter. Ele pode fazer um pullback aqui, né, uma correçãozinha e voltar a cair. Voltar a subir. Acontece que o mercado literalmente derreteu, tá? Tiveram alguns alunos que depois me mandaram, né, falando que pegou o trade, mas enfim, o que eu quero que vocês entendam? O gatilho, ele é justamente a percepção de interesse na região. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês do dia de hoje também, que a gente fez a leitura lá na sala ao vivo. Percebam o seguinte, o mercado, ele abre num movimento de queda, né, fazendo essa movimentação. E aí, nós sabemos que ele pode corrigir no fundo prévio, ele pode buscar os 50%. E aí a pessoa fala, tá, mas como que eu vou saber, né? Aonde que eu vendo? Será que eu vendo aqui? Será que eu vendo aqui? É aí que tá, pessoal. A gente não sabe. Espera o preço, né? Trabalhar nas regiões e ver se ele te mostra interesse. E aí a gente começa a ver o mercado corrigindo. Ó, olha esse candle aqui. Interesse? Nenhum. Olha que barra compradora. Fortíssima. Agora a gente começa a ver o que? Opa, parece que o preço meio que pisou no freio, tá vendo? Ele bate na região, começa a esboçar interesse. Novamente o mercado esboçando interesse. Por que eu não gostei do trade, tá? E eu não tomei operação aqui, inclusive a gente estava na sala ao vivo também. Porque para mim faltou mais interesse vendedor, mais sombra superior, me mostrando o quê? Que realmente tinha vendedor interessado nesse nível de preço. Nos 50% do dia, ou seja, se tem interesse nesse nível de preço, muito provavelmente ele será defendido e o mercado pode tentar voltar a testar fundo. Mas por conta do gatilho que não foi tão interessante, eu não quis assumir risco.
Tiveram alguns alunos, né, que até assumiram um risco na vantagem, só que aí, né, não vem ao caso também. O foco aqui é nós entendermos, né, a contextualização do gatilho. Entenda que enquanto, eu vou dar um resumo para vocês aqui. Enquanto você não tem contexto, você não pode pensar em gatilho. Por quê? Um erro que muita gente comete é o seguinte: a pessoa está aqui acompanhando o mercado, aí do nada ela começa a ver o preço, deixar gatilho aqui, ó. Aí ela, nossa, gatilho formando. Pô, o Arthur falou que se o preço começa a deixar gatilho, ele pode fazer um movimento. Aí o que a pessoa pensa? Putz, vou comprar aqui. Totalmente errado. Por quê? Primeiro, não tem contexto. Vamos lá, tendência é de baixa. Segundo, não tem ponto de parada. Nós precisamos ter ponto de interesse aqui. Pô, só porque tá deixando gatilho a pessoa vai entrar? É aí que muita gente erra. Aí tem gente que até fala, já tentei operar gatilho, mas não dá certo. É lógico, a pessoa ela tá querendo operar o gatilho puramente. É a mesma coisa, por exemplo, vamos pegar exemplos aleatórios. Ó, vamos dar um exemplo aqui. O mercado vem, aí ele começa a deixar gatilho aqui, aí a pessoa fala, pô, vou comprar aqui. Tá, mas vai comprar baseado no quê? O mercado acabou de romper fundo. Ou então o mercado vem e começa a deixar gatilho aqui, por exemplo. Começa a deixar gatilho, aí o cara fala, pô, vou vender, ué. Vou vender aqui se ele perder mínima e vou seguir a tendência. Tá, mas peraí, por que você vai vender? Só porque tem um gatilho? Não, peraí, o gatilho ele é a última etapa da confirmação. Primeiro, o que você vai olhar? Tem tendência? Não, beleza, tem tendência. Ok, tem ponto de parada? Pô, será que tem? Aí eu preciso saber, analisar. Quais pontos de parada tem? É uma região do gráfico diário? É uma região do gráfico de 4 horas? Enfim, aí, tendo tudo isso, né, favorável, aí beleza. Aí a gente vem para a última parte, que é o gatilho. Aí sim o gatilho vai ser aquilo que a gente precisa, né, observar para ver se o preço vai esboçar interesse naquela região. Que é basicamente aqui, ó. Mesma coisa, o mercado rompe fundo, estão vendo aqui, ó. Rompeu o mínimo do dia. Ok, o que ele pode fazer? Uma correção em algum lugar, pode ser aqui no fundo prévio, pode ser na metade dessa perna, pode ser no 50 do dia, a gente não sabe. Daí o mercado começa a corrigir, aí ele busca um ponto ali e já começa a mostrar ali um certo interesse, ó, uma certa rejeição. Então aqui há uma possibilidade sim de um movimento de queda por interesse. Só que eu não vou entrar no mérito aqui de alvo, né? Aqui não tem alvo, porque o foco é apenas vocês entenderem a contextualização do gatilho, tá? Então é isso, pessoal. Gatilho é uma das coisas que eu visualizo, tá? Sempre nas minhas tomadas de posição. Eu foco muito nisso nas mentorias, né? Porque pra gente saber entender, pô, qual que é o melhor gatilho? Pô, será que esse gatilho aqui ficou legal? Será que não ficou? Então, assim, focando nisso, né, entendendo, digamos assim, a grosso modo sobre gatilho, eu tenho certeza que vocês já conseguem melhorar bastante aí a tomada de posição de vocês. Aí depois começa, né, digamos assim, a lapidar, né? Pô, como é que eu identifico os melhores gatilhos? Pô, esse gatilho aqui, será que é um bom gatilho? Será que não é? Mas só de vocês começarem a observar, pô, aqui já tem gatilho, opa, então já quer dizer que tem interesse. E aí, façam uma união com contexto, né, com leitura, pontos de parada. Pô, Arthur, onde que eu vejo isso? Aqui no canal tem muita aula que explica sobre isso. E obviamente também, né, se você quer aprender 100% a fundo, também tem o meu treinamento, obviamente, que aí eu ensino, né, basicamente do básico ao avançado, né. E é isso, pessoal. Eu não vou me estender, vou finalizar por aqui. O vídeo já está grande demais. Espero que tenha sido claro, né? Deixe aí nos comentários, né, se você ficou com alguma dúvida, se te ajudou também, e ajuda aí divulgando o vídeo para outras pessoas também. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu!